Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos do canal Semeando Vida com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Suelen, do canal Missionária Suelen Sena. Eu venho aqui contar o meu testemunho de vida, o meu testemunho a qual Deus escreveu. E eu quero dizer que no início da minha conversão foi instituído um chamado na minha vida. E a minha família sempre rejeitou o meu chamado e também não entendeu. Porque quando você tem um chamado para fazer a missão e a obra do Senhor, você tem que deixar, desapegar, renunciar muitas coisas. E eu sempre coloquei em primeiro lugar o reino de Deus. Fui chamada de doida por querer me batizar. Fui chamada de muitas coisas. Mas, primeiramente, eu coloquei a minha vida em posição, em primeiro lugar, o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, executar o meu chamado. E eu sabia que pelo início da minha caminhada já não estava sendo fácil, porque a perseguição daqueles que não entendiam o meu chamado era muito grande. Porém, meus irmãos, eu não tinha um conhecimento grande, eu não sabia orar, não sabia pregar, porque eu tinha acabado de me batizar, tinha acabado de entrar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que nessa época foi em 2016. Eu lembro que eu fiz uma oração de 5 minutos, esta oração antes de dormir. E eu fiz essa sincera oração, pedindo um sinal do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a perseguição estava tão travada, a luta estava tão travada para uma pessoa que entra para os caminhos do Senhor, que é muito pesado para quem resolve aceitar Jesus, para quem resolve se batizar. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente aceita Jesus e não imagina que a gente irá passar por perseguições. E nessa luta travada, eu não entendia, porque quando eu estava no mundo, ninguém reclamava. Mas quando eu entrei para a verdadeira presença de Deus, para servir a Deus e fazer as coisas corretas, ninguém aceitou. Ninguém ficou feliz por isso. E eu me perguntava a Deus, o que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado de estar em tua presença, de estar fazendo a tua obra, de estar querendo executar o meu chamado, de querer buscar, de querer evangelizar? O que eu estou fazendo de errado? E naquela noite, meus irmãos, eu me lembro que quando eu me deitei, eu comecei a ter uma visão espiritual. Foi a primeira visão espiritual que Deus me concedeu. E eu me lembro, meus irmãos, que nesta visão espiritual, eu entrava na sala da minha casa. E no momento que eu entrava na sala da minha casa, eu via Jesus com esplendor de glória, sentado no sofá da minha casa. No momento em que Jesus notou a minha presença ali, porque ele sabia que eu estava ali presente no mundo espiritual, naquela visão, o Senhor Jesus olhou para mim. Mas o seu rosto era como o sol. Tinha um brilho muito forte no rosto de Jesus. Um resplendor magnífico, uma glória muito tremenda. E ele estava ali. E eu comecei a perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, quando que o Senhor irá voltar para acabar com essa perseguição, para acabar com essa luta? E o Senhor, meu Jesus, ele não me respondeu. Naquele momento houve um silêncio muito grande, que o vento parou, tudo parou. Mas o Senhor Jesus não respondeu, porque ele não falou com palavras, ele falou com olhar. No momento que Jesus olhou para mim, é o mesmo que ele dissesse: eu amo você, eu amo a sua casa, para que você saiba que quem está no controle desta casa a partir de hoje sou eu. Porque enquanto, meus irmãos, há um servo de Deus dentro de uma casa, o Senhor Jesus já está lá no comando. Glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que fui passando por muitas perseguições. Glória a Deus.
E eu me lembro, meus irmãos, que teve uma vez que eu estava em uma campanha de madrugada. Essa campanha era uma campanha de oração, de batalha espiritual, porque eu sempre vivi em batalhas espirituais, uma batalha cansativa, em que o inferno quer acabar com sua vida, demônios querem acabar com sua vida. E eu ficava numa batalha espiritual constante. O diabo usava pessoas para tentar abalar meu ministério, para tentar destruir meu ministério, mas Jesus já tinha dito, já tinha mostrado que Ele estava comigo e fazendo sinais de demonstração que Ele estava presente nessa obra. E eu me lembro que eu estava em uma campanha de oração na madrugada, foram 21 madrugadas, em dezembro de 2021. E nesta campanha de madrugada, meus irmãos, eu não fiz essa campanha dentro de casa. Porque assim, a maioria dos meus familiares não iriam entender. Porque quando você ora por batalha espiritual, você tem que guerrear. Você tem que orar em voz alta e combater o mal. E repreender o mal. Porque era uma campanha, era uma oração de madrugada de batalha contra as trevas. E o Senhor Jesus me disse: vá para fora, vá para o terreiro da tua casa. E lá você ora, você batalha contra o mal. Eu me lembro, meus irmãos, que eu batalhei durante 20 dias, de madrugada, às 3 horas da manhã, de madrugada. E durante, meus irmãos, esses dias, quando deu o último dia da campanha, eu me lembro, meus irmãos, que antes disso, o Senhor me havia revelado uma perseguição espiritual contra a minha vida. E eu, meus irmãos, eu sempre quis fugir dessas coisas. Eu sempre quis fugir de perseguições e batalha espiritual, porque quem passa sabe que é um negócio que não tem como fugir, é você que tem que guerrear, é você que tem que derrubar o gigante. Glória a Deus. Eu me lembro que durante esses 20 dias, houve um convite para uma viagem, para eu pregar em um local. E nesse local, meus irmãos, nesse local eu ia ficar ali pelo menos o mês todo de dezembro. Então eu achei aquilo uma ótima oportunidade, porque eu sabia que eu iria passar por uma perseguição aonde eu estava, e seria um momento que eu iria me livrar dessa perseguição. Só que, meus irmãos, quando a gente arrumou as coisas tudo para ir para esse lugar, para pegar o ônibus, para ir para esse estado, para eu pregar, coisas absurdas aconteceram. E entre essas coisas absurdas, meus irmãos, o carro quebrou. O dinheiro da passagem que eu comprei para esse lugar foi devolvida. Deus bateu o pé e não permitiu eu ir nessa viagem. Porque a perseguição eu ia passar, eu tinha que enfrentar para testemunhar para pessoas que estão aqui hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fiquei em casa, meus irmãos. Eu permaneci buscando nesta campanha de oração durante a madrugada que eu estava fazendo. Eu me lembro que no último dia, quando deu 21 dias dessa campanha, o último dia da campanha, eu me lembro, meus irmãos, eu estava ali na área da minha casa. E eu estava com a Bíblia, né? Estava meditando na palavra antes de entrar em oração. Eu estava com o celular também tocando louvor. Eu quero que você escreva uma coisa. Que nesse tempo, durante esse tempo de perseguição, eu estava, né, totalmente desabilitada, desempregada. E o meu celular, meus irmãos, era um dos piores celulares que tinha. Celular muito antigo, né? Que para piorar a situação, ele tinha arrancado o botão de ligar. E eu me lembro que eu ficava perguntando: meu Deus, como que eu vou fazer vídeos? Como que eu vou orar por pessoas? Porque eu usava o celular muito para orar por pessoas, para gravar testemunhos. E eu fiquei pensando: meu Deus, como que eu irei fazer isso, Senhor? Com esse celular eu não tenho condições para me comprar outro. Escreve isso. Deus usou um empresário, eu não sei de onde que ele mora, mas ele me deu um dinheiro e eu consegui tirar um celular novo na loja. E esse celular eu estou usando ele na obra do Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro, meus irmãos, que a gente sabe que aquilo que Deus dá,
o diabo não pode tomar. Eu me lembro, meus irmãos, que nesse dia dessa campanha, o último dia da campanha dessa oração de madrugada, eu estava ali na área da minha casa, estava meditando na palavra e o celular estava tocando louvor. E eu me lembro que naquele momento, meus irmãos, pulou um assaltante na minha frente, com uma faca na mão. E eu me lembro que ele me rendeu naquele lugar ali. Ele veio para acabar mesmo com a minha vida, tentar assaltar, roubar algo da minha vida. E eu me lembro, meus irmãos, que naquele momento que ele puxou aquela faca, eu já sabia que Deus não ia permitir, porque a faca não cortava. A faca não cortava, meus irmãos. E a coisa, quando ele viu que eu era uma pessoa cristã, que estava buscando a Deus, com a Bíblia na mão, com louvor no celular. Ele disse: pode ficar em paz, porque eu não irei tentar nada contra a tua vida. Pode ficar escutando louvor no teu celular, porque eu não irei levar o teu celular. Darabandahai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meu celular não pertence a mim. Foi Deus quem deu. E aquilo que Deus dá, meus irmãos, o diabo não toma. O diabo não toca. E eu quero te dizer uma coisa. Que aquele ladrão, meus irmãos, ele foi embora, ele me disse uma única coisa: eu só não te matei porque você é crente. Porque se você não fosse, você já tinha sido morta. E eu venho, meus irmãos, a declarar isso daqui. Que o diabo, muitas vezes, ele não consegue te atacar, porque está presente na sua vida a autoridade de expulsar os demônios. Os demônios vêm em espírito e não conseguem intentar algo contra a sua vida, porque no momento que você percebe que tem algo espiritual, no momento que você percebe que tem demônios ali te rodeando, você vai e repreende no nome de Jesus. Mas o diabo, dessa forma, ele incorporou. Ele precisa de um corpo para ele usar. Mas quando a presença de Deus está na nossa vida, não existe capeta do inferno que tente algo contra você. E eu vim deixar esse testemunho com cada um de vocês, porque eu sei que a perseguição não é fácil. Mas uma coisa eu descrevo, que aquilo que é de Deus, o maligno não toca. E eu quero te dizer uma coisa: se o diabo não pôde levar o meu celular que foi dado por Deus, que é uma ferramenta tecnológica, que é um aparelho, imagina você que é uma pessoa que tem a vida consagrada na palavra do Senhor, na vida de oração. O diabo não poderá tocar na tua vida, porque existe um grande, um poderoso que está zelando por ela. Glória a Deus. Porque uma coisa eu quero dizer no encerramento desse vídeo, desse testemunho aqui: não se preocupe se Deus mandar você fazer alguma coisa. Não se preocupe na perseguição que você tem que passar, porque aquele que te manda, ele te responsabiliza. Ele vai se responsabilizar. Se um assaltante aparecer, se um demônio aparecer, Deus vai se responsabilizar. Porque foi Ele que mandou e Ele guarda a sua vida. Que Deus abençoe a cada um desse canal, a cada irmão, a cada irmã. Que Deus possa revestir sua vida com poder e te dar o livramento no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.